pronto. Roche Felipe, Sim. eu tenho mais uma dúvida para me tirar com você. Eles estão falando que o nome é Jesus e não Yeshua. Tá. Eles estão dizendo que a gente está errado em dizer esse nome. Tô ouvindo. Chegam a dizer que é blasfêmia que a gente está fazendo. E dizem assim, aprendi assim e vou ficar assim. De novo, estão falando de novo. Eles dizem que o nome é Jesus e não Yeshua. O quê? E quem é esse Yeshua? Quem é Yeshua? Diz que a gente está inventando história. Você não soube explicar, não? Expliquei, mas eles não dão ouvido a gente. Tá, vamos lá. Em qualquer Bíblia que você pesquisar, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo Almeida, e qualquer Bíblia, você vai na parte de tradução, tá? Aqui na minha, na página 300, vai estar uma página, tá? De uma Bíblia, tá? A foto de uma página de uma Bíblia de 1693. E aqui vai dizer sobre a tradução, tá? De João Ferreira de Almeida. Aqui vai falar, tá? Em 1696 o nome, tá? Era Jesus Cristo. Eu tenho uma outra Bíblia chamada Thompson, que ela diz que uma das traduções estava escrito Jesus Cristo. O que acontece, querido? As pessoas têm que buscar a fonte, tá? A sua origem. Você tem que saber a biografia daquela pessoa tão importante que você prega, que você ensina. Só que as pessoas não querem ir à fonte, procurar entender. Aí a gente fala Yeshua, o povo fica perdido. Parece que a gente é extraterrestre. Só que vamos à origem, tá? Para você poder entender. Jesus que as pessoas estão pregando, ele nasceu aonde? A Judéia, Roche. Muito bem, na Judéia, tá? Precisamente Belém da Judéia. Então, ele era um judeu. Agora, um judeu que nasceu em Belém com o nome Jesus? Para pensar. Quem está errado aqui não somos nós. É eles que não estão pesquisando, tá? Aquele que eles estão seguindo. Eles estão falando Jesus, Jesus, mas ele era judeu. Vamos então. Se ele era judeu, ele nasceu na Judéia. Qual era a religião que ele pertencia? Você sabe? Judaísmo. Exatamente. Ele era um judeu, então ele fazia parte do judaísmo. Então, qual era o costume de um judeu? Ao 8º dia, circuncidar o seu filho. E foi nesse dia que ele recebeu o nome. Está registrado nos evangelhos que o anjo Gabriel vai até Miriam, tá? Outra verdade, não existe Maria, é Miriam o nome dela. Então é Miriam. Exatamente. É Miriam o nome dela. O que aconteceu? Miriam recebeu do Gabriel a seguinte revelação: ele salvará o seu povo de seus pecados. Que povo? O anjo falou? Os judeus? Os judeus, exatamente. Então o nome dele será Yehoshua, porque a palavra Yehoshua, tá? Ela está embutido Shua, tá? E as iniciais do nome sagrado que Deus revelou a Moisés, que é o tetragrama, que hoje é impronunciável, tá? Uma outra oportunidade nós podemos conversar sobre isso. Mas vamos ao nome de novo, Yeshua. Então é Yehoshua. Como o aramaico era muito falado na época, Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, tá? Depois do cativeiro babilônico, os nomes Yehoshua, que em português é conhecido como Josué, então se passa a falar, de vez de falar Yehoshua, começou a falar Yeshua, porque o hebraico começou a perder força após o cativeiro. Mas o nome
que o mestre recebeu foi Yehoshua no hebraico. E aramaico popularmente era conhecido como Yeshua. Uns chamam de Yashua, mas o correto é Yeshua. Mas pode ser falar Yashua, porque no hebraico não tem vogal, tá? Então vamos lá. Então Yeshua, Yehoshua, é o nome do Messias. Nós falamos Yeshua, como eu já falei, uma abreviação. Mas está contido algo interessante. Tá? O hebraico é só consoantes. É que o povo precisa entender a cultura que o mestre viveu. E Yeshua, eles estão teimando em falar Jesus. Tá? Ele falava hebraico aramaico. Então o nome dele é constituído por a letra Yud, Shin, Vav e Ain. Tá? O Vav e o Yud está no nome do Eterno, tem no nome do Eterno. Por isso que a importância de falar o nome hebraico. E existe a palavra Shua, tá? Que quer dizer salvação. Agora, tem uma bomba para revelar. O J foi criado em 1500, tá? E se você tira o J, que é uma letra criada em 1500, e deixa só a palavra Esus, você vai ter uma grande revelação. Esus, para quem não sabe, pesquisa no Google. Esus é um deus gaulês, um deus adorado por Roma na antiguidade. Veja só como que o nome, tá, de Jesus não é um nome precisamente santo. Por que não é santo, querido? Porque se você fazer tipo de... igual no português, você juntar letras, você não vai ter um nome profanado. Mas se tu juntar letras no português, você vai ter nomes em adoração a divindades. Então, queridos, você avisa as pessoas que estão falando aí com você aí, querido, que eles que precisam conhecer aquele que eles estão adorando. Eles estão adorando Jesus, que foi criado esse nome pelos homens. Tá? Eu tenho aqui biografia, tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida, eu tenho a Thompson. Então, querido, esses irmãos que ficam falando que é do grupo Yeshua, eles não têm conhecimento. E nós temos que ter infinita misericórdia para podermos ensinar a eles a verdade. Que o nome Jesus é um nome muito mal inventado. E só você ir no final das páginas das Bíblias de estudo, você vai ver lá uma biografia de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nunca conheceu esse tal de Jesus. Porque se o próprio traduziu do grego, tá? Ele não traduziu do hebraico, senão ele teria transliterado Yeshua. Tá? Mas o que você pode falar para essas pessoas? Existem Bíblias que já estão traduzidas corretas. Agora, se a gente falar, eu aprendi assim, aí você tem mais um argumento. Por que então existe Bíblia corrigida? Por que então existe Bíblia revista, atualizada e corrigida? Porque eles estão corrigindo algum erro. Então por que eles não corrigem logo o nome que está totalmente errado? Nós vemos que o interesse, sabe o que está acontecendo? Eles não querem trazer à tona que Yeshua era um judeu. Porque o judaísmo acredita que Deus é um. Já o cristianismo acredita em trindade, e em festas pagãs, em tudo isso. E quando vamos para o judaísmo da época de Yeshua, o próprio Yeshua adorava um único Deus. E como que o cristianismo adora 3 deuses? Você pode dar a eles o versículo de Marcos 12, 29. Marcos 12, 29, que fala do Shema Israel, fazendo referência ao Deuteronômio 6,4. Pode falar isso para eles e mostrar para eles esses versículos, não tem como refutar. Agora, qualquer dúvida, manda eles virem no Shabat, para eles poderem estar aprendendo a palavra. Eu deixo bem claro, eu não cobro nada para ensinar, é tudo de graça. Por quê, né? De graça eu recebi, e de graça eu tenho que dar. Um forte abraço, ficou melhor agora? Sim. Então, dá essas respostas lá, você vai estar pregando e evangelizando. Jesus é um nome inventado. E muito mal inventado. Yeshua, Yehoshua é o Messias. Tem Bíblia de todo tipo hoje. Tem Bíblia de estudo. As próprias Bíblias que é da sociedade bíblica prova que o nome não era Jesus. Agora, eu estou errado?
Quem tem que provar que está certo é eles.